Abra sua Bíblia, por favor, 2 Crônicas, capítulo 34. Glória a Deus. Eu comecei no culto da virada. Quem estava aqui no culto da virada? Quem não estava? Erga sua mão bem alto, é importante. Quem não estava? Isso. Eu comecei uma mensagem e o Senhor trouxe ao meu coração para ministrar. Encerrei o ano falando sobre isso e vou começar o ano falando sobre isso também. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 até o versículo 3 apenas, tá bom? Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados de imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Curva sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez e peça para que Deus fale com você. Amém? Peça para que eu seja um instrumento nas mãos de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus. Pai, no nome santo de Jesus, os teus filhos, ó Deus, se reúnem nesta casa hoje, ó Pai querido, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para entregar a Ti um culto de adoração ao Teu santo nome. Mas também, Senhor, eles se reúnem aqui para ouvir a Tua voz, através das sagradas Escrituras, que para nós é palavra de fé, de regra, de prática em nossas vidas. Eu peço a Ti, Senhor amado, que mais uma vez o Senhor faça de mim um instrumento em Tuas mãos, para falar, para ministrar o coração dos meus irmãos, e que eles possam sair daqui com essa convicção. No nome santo de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, queridos? Quantos aqui desejam no ano de 2026 viver coisas extraordinárias no Senhor? Milagres, viver cura, viver milagres financeiros, viver, queridos, todos nós. Isso é o avivamento. É quando nós entramos numa dimensão do favor de Deus, do agir, do fluir de Deus. Mas não tem como nós vivermos um avivamento se antes nós não passarmos por um alinhamento. Alinhamento com quem? Alinhamento com o coração de Deus. Porque às vezes nós queremos um avivamento da parte de Deus, mas vivemos uma vida toda errada. Vivemos uma vida no engano, vivemos uma vida na mentira, vivemos uma vida, principalmente como nós estamos vivendo hoje, num mundo tão corrompido, num mundo tão promíscuo, perdido, como nós estamos enfrentando nos dias que nós estamos passando. E para que nós possamos, queridos, viver esse avivamento, para que nós possamos desfrutar do favor de Deus, da bondade de Deus, né? Como eu disse aqui no culto da virada, esse ano não será fácil, e eu nem imaginava que o Maduro seria preso. Vocês estão vendo que coisas já estão acontecendo, que isso, querendo ou não, vai resbalar na nossa nação. Enquanto uma nação que preza por algumas questões está levando esse ditador preso, a nossa nação esticou tapete vermelho e deu para ele as melhores comidas e o melhor hotel. Então a gente já vê o tipo de governo, ideologia que se estabeleceu sobre a nossa nação, que a gente está vendo hoje, querido, acontecer através aí das notícias, as empresas da nossa nação quebrada, necessitando de dinheiro, e tudo isso vai refletir aonde? Quem que vai pagar essa conta? Somos nós, os trabalhadores. Vai faltar, vai ficar difícil, as coisas vão subir, vai ter inflação, vai ter tudo isso. Mas quando nós entendemos uma coisa, quando nós estamos alinhados com o coração de Deus, quando nós estamos alinhados com a vontade do nosso Pai Celestial, e querido, pode vir a luta que for, como diz no Salmos de número 91, vai vir a peste, vai vir a flecha, vai vir as doenças, vai vir a guerra, mas nada vai te atingir, sabe por quê? Porque você escolheu habitar debaixo das asas, da sombra do Todo-Poderoso, você escolheu fazer do Senhor a sua habitação, você escolheu fazer do Senhor o seu refúgio. Agora, como se refugiar em Deus com uma vida desalinhada? Como se refugiar em Deus
fazendo aquilo que Deus abomina. E às vezes não são coisas grandes, às vezes são coisas pequenas, mentindo, enganando, assistindo coisas que nós não devemos, e aí a gente perde a bênção, perde a aprovação de Deus. E quando nós perdemos a bênção e a aprovação de Deus, queridos, o favor vai embora, a prosperidade vai embora, a riqueza vai embora, a alegria vai embora, e aí vem o que? A dor, o sofrimento, a tristeza. Então não importa o que nós vamos passar no ano de 2026, importa uma coisa: se nós passarmos com o nosso Pai Celestial, Ele é um Deus imparável, Ele é um Deus que nunca foi vencido, Ele é um Deus que de eternidade a eternidade, Ele nunca perdeu uma batalha. Amém, queridos? Então se você estiver com Ele, você vai sair do outro lado, e você não vai sair como derrotado, você vai sair vitorioso. Mas o grande problema é quando nós, por algum motivo, erramos, falhamos e perdemos a bênção do Senhor, perdemos a alegria do Senhor. O texto vai falar de um homem chamado Josias, que eu comecei falando aqui. Josias, ele é o 16º rei, né, de Israel, na linhagem de Davi. Então ele reinava sobre a tribo de Judá, cuja capital era Jerusalém, e também sobre a tribo de Benjamim. E esse rei, ele foi o último rei bom de Israel, porque 3 anos depois da morte desse rei, no reinado dos seus filhos, né, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Israel, invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo, leva cativo o povo, leva o ouro, leva a prata do templo do Senhor. Mas enquanto esse rei viveu, esse rei desfrutou do favor de Deus, porque a Bíblia começa dizendo que Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E eu disse assim, quando eu comecei a analisar, porque no versículo 2, vai dizer que ele com 16 anos, quando ele tinha 8 anos de reinado, ele começou a buscar o Senhor, o Deus de Davi. E é interessante que quando a gente começa a enxergar isso, né, que, imagina, com 8 anos começou a reinar, com 16 anos ele começou a buscar o favor de Deus, buscou a conhecer a Deus, buscou o Deus de Davi, ele não buscou o Deus de Acabe. Nós vamos ler um texto aqui, porque o seu bisavô, que também foi rei em Israel, o seu avô, também rei de Israel, ele não andou nos caminhos de Davi, mas ele andou nos caminhos de Acabe. Você sabe quem foi Acabe? Acabe era o marido da Jezabel, o pior rei de Israel. Deixa eu explicar para você, é importante nós entendermos isso. Por longo período, houve dois reinos, 2 tronos dentro de Israel. Então o reinado do norte, cuja capital ficava em Samaria, que era o povo samaritano, tinha também um rei, Acabe, foi rei do samaritano, cuja capital era em Samaria. A linhagem de Davi, os descendentes de Davi e Salomão, continuaram reinando na capital, que era Jerusalém. Em alguns momentos eles até tiveram guerras entre eles, só para vocês entenderem. Mas diz a palavra de Deus que um dos reis, que era descendente de Davi, um dos reis, que era filho do rei Ezequias, chamado Manassés, ele andou nos caminhos de Acabe. Seria mais ou menos como quem um pastor tem um filho, e esse pastor agora começa a andar nos passos de um traficante, começa a seguir o exemplo de um traficante, começa a seguir o exemplo de quem não presta. Eu pergunto para você, quem é a pessoa que é o maior exemplo para a sua vida? Em quem você está se espelhando? Porque é interessante, porque o texto vai dizer, no versículo 2, no versículo 3, fala que com 20 anos, com 16 anos, ele começou a caminhar, ele começou a buscar a Deus. Mas ele, antes de buscar a Deus, o texto vai dizer no versículo 2, que ele andou nos caminhos de Davi. É interessante quando a gente olha para esse texto, porque ele andou nos caminhos do seu antecessor Davi. Agora, é importante nós entendermos isso, queridos, porque se nós não entendermos que antes de nós orarmos, antes de nós buscarmos a Deus, antes de nós termos intimidade com Deus, nós precisamos ter uma vida reta. O grande problema é que tem gente que está dizendo que ora 2 horas por dia, mas as suas orações não são ouvidas, porque Deus não ouve orações de pessoas que praticam pecado. Deus não ouve orações de pessoas que ainda têm coisas para ser consertada. Deus não ouve orações de pessoas que sonegam.
Deus não ouve orações de pessoas que trapassam. Então, antes dele começar uma vida de oração, antes dele começar uma vida de intimidade com Deus, ele começou a se espelhar. E durante 8 anos, ele começa a caminhar e fazer tudo o que Davi fazia, que foi um rei que agradou o Senhor em todas as suas atitudes, até mesmo quando pecou. Porque quando nós pecamos, querido, nós podemos agradar a Deus no pecado, sim ou não? Nós podemos agradar a Deus no pecado, sim ou não? Queridos, entenda que todos nós somos pecadores, certo ou errado? Mas existe uma diferença entre o pecador que se arrepende e o pecador que não se arrepende. Porque até mesmo se todos nós somos pecado, Deus entende e tolera a nossa condição de estado de pecado. O que Deus não tolera é a nossa arrogância. O que Deus não tolera é a nossa falta de humildade. O que Deus não tolera é o nosso coração endurecido. O que Deus não tolera é nosso distanciamento. Mas quando Davi pecou contra o Senhor, ele colocou o rosto no chão e chorou diante de Deus. Porque existem pessoas que quando pecam, são arrogantes como Saul, que rasga as vestes do seu profeta, do seu líder. Porque são arrogantes, não têm humildade. Porque quando tem humildade, quando é corrigido, coloca o rosto no chão. Ele chora e se arrepende diante do Senhor. E com arrependimento nasce o Salmo 51. Mas quando Saul pecou, e ele foi exortado por Samuel, Samuel chamou a atenção do rei Saul. Ele rasgou as vestes do profeta. E o profeta liberou uma palavra sobre a vida dele. E diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Não existe bênção para quem vive na rebeldia. Não existe bênção para quem anda na rebelião. Não existe bênção para quem anda na dureza de coração. Porque não adianta nós orarmos, não adianta nós frequentarmos a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D. Porque nós podemos até trocar de igreja, mas jamais podemos trocar de Deus. O que Deus não aceita na Betel, Ele não aceita na Quadrangular, Ele não aceita na Monte Santo, Ele não aceita na Assembleia de Deus, porque Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus reto, e aqueles que dele se aproximam, precisa se aproximar com o coração rendido e humilde. Não é ser pessoas que dizem, não, eu não peco, eu sou perfeito, eu sou santo. Não, eu peco, eu erro. Mas existe um lugar onde eu coloco o meu rosto no pó e choro diante de Deus. Amém, queridos? Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Porque alguns, quando pecam e são corrigidos, eu ministrei uma palavra uma vez aqui que dizia assim: a correção revela o coração. Fala bem forte assim: a correção revela o coração. Salomão vai escrever em Provérbios, ele vai dizer assim: corrige o sábio, ele te ouve e te agradece e se torna teu amigo. Corrige o tolo, ele te ouve, se ira, se rebela contra você e se torna o teu inimigo. Existem sábios e existem tolos. E quando a gente olha para a vida desse rei chamado Josias, a gente vai ver que antes dele começar uma vida de oração, ele procurou alguém que tinha um caminho reto com Deus, para com quem ele pudesse se espelhar. Então que o ano de 2026, você pode se aproximar. O que o pastor Valmir vai fazer lá no Bambu? O que o pastor Valmir vai fazer lá em Marília? Deixa eu dizer para você, querido, eu falei isso aqui na virada: medíocres anda com medíocres. Eu não me recordo qual é o autor agora, mas ele tem um autor que ele escreve um livro e ele diz assim, existem pessoas que são ridículas. Anda com gente ridícula, você vai se tornar ridículo. Medíocres são pessoas mais ou menos, aquele crente mais ou menos. É o crente que vem à igreja, é o crente que ainda fala palavrão, é o crente que ainda compra e não paga, é o crente, esses são medíocres. E essa palavra medíocre é gente mediana, é gente mais ou menos. Mas existe os fora de série, e Davi era um homem fora de série. Porque Deus encontrou um rei no coração de um menino pastor. Deus precisava de um rei para Israel. E ele olha o coração de todos os homens de Israel. Mas ele encontra o rei no coração de um menino. Ele era um cara fora de série.
Era um cara fora de série na sua santidade, era um cara fora de série na sua busca, na sua intimidade, na sua comunhão. E Josias começa a acompanhar isso. Mas ele vai dizer no versículo 3, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi. Agora ele não andava mais somente seguindo e fazendo o que Davi fazia. Ele começou a buscar, ele começou a orar, ele começou a clamar. Ele construiu um lugar secreto, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão, para que ele pudesse ter uma vida. Então que o ano de 2026, querido, seja um ano de intimidade com Deus, em nome de Jesus. Que seja um ano, querido, que você tenha uma vida de oração como nunca. Mas esquadrinha a sua vida, alinha a sua vida, para poder ter uma vida de oração. Porque o profeta Isaías vai dizer em Isaías 59, versículo 1 até o versículo 3, olha o que Isaías vai escrever. O profeta Isaías vai dizer assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira, e as suas línguas murmuram palavras ímpias. Isaías está dizendo: vocês clamam, vocês oram, vocês choram diante de Deus, mas o pecado de vocês está fazendo separação entre vocês e Deus. Irmãos, o que levou Jesus à cruz do Calvário? Rápido. O que levou Jesus à cruz do Calvário? Nossos pecados. Será que para nós vivermos em pecado ainda? O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 6, que se esse Cristo, se esse evangelho não é suficiente para a transformação da sua vida, somente o que está reservado para você é o fogo do inferno. Fala assim bem forte: ai, ai, ai. Porque se esse Cristo que nasceu pelo ventre de Maria, se este Cristo que foi preso, surrado, açoitado, espancado, se este Cristo que foi pregado numa cruz, as suas mãos foram atravessadas, os seus pés foram atravessados, ele foi dilacerado por chicoteada, se este Cristo que suspirou na cruz do Calvário e disse: eu entrego a ti o meu espírito, Pai, está consumado. Se este Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai, não é suficiente para transformar a sua vida, não haverá outro Cristo. Se esse evangelho que você lê, se esse evangelho que você está buscando não é suficiente para fazer você entender uma coisa: o meu pecado crucificou o meu Senhor. Não haverá outro Cristo, não haverá outro evangelho. E é de dar medo, pânico, terror no nosso coração, porque se esse evangelho não é suficiente, então não lhe resta mais nada a não ser o fogo do inferno, porque não tem um outro Jesus para morrer por você. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Palavra dura, né, irmãos? Mas necessária. Sabe por quê? Porque palavras como essa alinham a sua vida, palavra como essa esquadrinha a sua vida, para que você possa viver o sobrenatural de Deus, para que você possa entrar no ano de 2026, num novo nível, numa nova dimensão do favor de Deus. Porque às vezes são as raposinhas que sempre estão nos impedindo de tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia vai dizer que esse jovem, essa criança de 8 anos, eu fiquei pensando, meditando, mas o que aconteceu com esse menino que ele era tão diferente? Esse menino, queridos, para mim, uma criança quando assume uma responsabilidade como essa, ele vê a sua pequenez. Ele vê, querido, ele vê o quão pequeno ele era, o quão insuficiente ele era diante do desafio de reinar Israel. E sabe, queridos, quando a gente cresce,
né? Isso acontece espiritualmente. Quando nós éramos crianças, novos convertidos, a gente ia para a presença de Deus, ficava maravilhado com qualquer coisa que Deus fazia. Mas agora, querido, nós nos acostumamos com aquilo que é extraordinário. Esse era um menino, ele tinha 8 anos de idade, e quando ele começou a reinar, ele disse: Deus, eu não posso reinar sem o Senhor. É como um pastor que quando começa a pastorear, ele diz: Deus, eu não posso ser pastor sem o Senhor. Porque um pastor, querido, ele é chamado por Deus. E a primeira coisa que nós encontramos num pastor verdadeiro é santidade. A primeira coisa que nós encontramos num pastor verdadeiro é alinhamento de vida. A primeira coisa que nós encontramos num pastor verdadeiro é alguém que ama a Deus e ama as pessoas. Então ele jamais se rende ao pecado para se tornar pedra de tropeço na vida de outros. Porque, irmãos, Deus tem compromisso com quem Ele chama. Não, Deus não tem compromisso com aquele que diz: eu quero ser pastor. Porque ser pastor é acordar na madrugada e orar por aqueles que estão enfermos, é chorar por aqueles que precisam de um milagre, é clamar, como essa semana nós estávamos clamando pela menininha do irmão Tiago, que estava internada na UTI. Porque Deus tem compromisso com quem Ele chama, mas Ele não tem compromisso com quem Ele não chama. E esse homem, ele começa a entender a sua necessidade. E agora esse homem, ele vem de um contexto terrível. Josias, ele vem de um contexto terrível, ele vem de um passado terrível. Quantas pessoas às vezes dizem assim: eu sou assim porque a casa do meu pai era assim, eu fui assim porque eu fui criado assim. Deixa eu dizer para você, querido, você precisa ser o último dessa geração e começar uma nova geração através da sua vida. Uma geração de um homem de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus sobre o avô desse jovem, um rei que antecedeu ele. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando, eu falei o texto, 2 Crônica 33, versículo 2 agora. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulso de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias, que era o bisavô de Josias, que o seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baalins e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todo o exército celestial e prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Enom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. É interessante que quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos ver que esse homem queimou os seus próprios filhos. Moloque, querido, esse demônio chamado Moloque, ele é atuante nos dias de hoje. Esse demônio chamado Moloque, ele tem trabalhado nos dias de hoje. Pastor, como que eu posso identificar Moloque? Moloque é todos aqueles que estão trabalhando por aborto, sacrifício de criança. Os nomes vão mudando, mas os demônios são os mesmos, porque até que Cristo volte e subjugue todos esses demônios, eles vão permanecer requerendo a vida das crianças. A imagem de Moloque era uma grande fornalha que tinha uma boca bem grande. Eles prestavam culto e no meio do culto eles catavam seus bebês vivos e lançavam os seus bebês sobre a brasa viva e matavam os seus filhos queimados em sacrifícios a esse Deus chamado Moloque. Por isso que alguns dizem que nós não devemos chamar nossos filhos de moleque, porque a palavra moleque vem do termo Moloque, que é o mesmo Deus, o Deus que requer a vida das crianças. Só não quero entrar aqui porque não dá mais tempo. Esse era um rei ímpio, era um rei que pecou contra o Senhor. A Bíblia vai dizer que Manassés, no final da sua vida,
quando ele estava sendo levado cativo, o vô de Josias, chegou um ponto que Deus manda um rei inimigo. Esse rei prende Manassés, fura o nariz dele, coloca uma corrente no nariz de Manassés e leva ele cativo para o seu reino. E quando ele está indo arrastado pelo nariz por essa corrente, você pode ler a Bíblia depois, nessa estrada ele se arrepende dos seus pecados. Quando nós nos arrependemos, irmãos, dos nossos pecados, o nosso Deus ouve o nosso clamor. Posso ouvir um glória a Deus? O problema não é o pecado, irmãos, o problema é a dureza de coração, o problema é a arrogância que existe em nós. E quando ele se arrepende, ele chora diante de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus ouve a sua oração, Deus provê um livramento na vida dele, Deus liberta ele, ele volta para Israel, Deus restitui o reinado dele. E alguns historiadores vão dizer que esse Josias, ele teve experiências com esse avô convertido, arrependido, porque o pai dele reinou por 2 anos somente, que era o rei Amon, que também foi um rei perverso, mas ele escolheu, irmãos, romper com o pecado. Se nós quisermos no ano de 2026 viver algo extraordinário, até o final dessa palavra, você vai ver o que Deus fez em Israel por causa de um homem chamado Josias. Por causa de um homem. Já estava determinado o cativeiro babilônico. Vou falar sobre isso mais tarde. Mas quando ele declarou guerra contra o pecado, quando ele disse: eu vou remover o pecado de Israel, eu vou remover o pecado da minha casa, eu vou remover o pecado da minha família, eu vou purificar o altar do Senhor, diz a palavra de Deus, que o Senhor, através de uma profetisa, manda dizer a ele: diga a Josias, que porque ele se humilhou diante de mim, porque ele derramou lágrima no meu altar, eu ouvi as suas orações. Porque ele tem o coração dele alinhado com o meu coração, eu perdoei os pecados dele. E enquanto ele viver, não haverá tragédia sobre Israel. Um homem santo, um homem que busca santidade, um homem que busca uma vida de renúncia contra o pecado, um homem que rompe as alianças contra o pecado, é aquele que tem o poder de barrar a catástrofe, as tragédias no ano de 2026 sobre a sua casa, sobre a sua família. 3 anos depois da morte dele, esse rei morreu muito jovem, 39 anos de idade. Ele reinou 31 anos. E quando ele morreu, 3 anos depois, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva todo mundo cativo. Quem aqui já ouviu falar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quem já viu essas histórias lindas? Por muito tempo eu ficava perguntando: Deus, de onde saiu esses jovens? Porque esse Israel todo estava corrompido, e Israel foi levado para o cativeiro. E aí eu fui estudar, e sabe o que eu descobri? Que esses jovens nasceram no reinado de Josias. Esses jovens aprenderam com Josias o que era santidade. Esses jovens aprenderam com Josias o que era integridade. Esses jovens aprenderam com Josias o que era intimidade com Deus. Esses jovens aprenderam com Josias o que era relacionamento profundo com o Senhor. Esses jovens aprenderam a servir o Senhor. E quando eles tinham 13 anos de idade, quantos anos? 13. Aproximadamente com 16 anos eles foram levados cativo para a Babilônia. Eram jovens, mas eram jovens santos que foram para a Babilônia para reescrever a história também daquela nação. Eu quero ler com você, porque hoje o tema dessa mensagem é: rompa com o pecado. Rompa com o pecado. Se você está aqui, querido, no primeiro culto de 2026, isso fala muito a seu respeito. Você está aqui no primeiro culto, depois de todos esses dias de festa, né, todos esses dias de feriado prolongado, e você está aqui. Isso fala muito sobre quem você é. Isso fala que você é um homem e uma mulher que tem uma expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida no ano de 2026. Posso ouvir um amém, se não for verdade? Quantos aqui têm expectativa? Mas nós precisamos entender que nós precisamos romper com o pecado. Nós precisamos romper, e às vezes não são pecados grandes não, irmãos.
são as raposinhas, são pecadinhos. Aquele hábito de falar da vida de alguém, aquele hábito de contar uma mentirinha, aquele hábito de se beneficiar num negócio. Ah, queridos, quantas bênçãos. Jesus diz assim, ó, olha o que Jesus diz: sendo vocês pais maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Jesus disse isso, sim ou não? Qual o pai, quando o filho pede pão, o pai lhe dá um pedaço de pedra? Tem pai que dá pedra para o filho comer aqui? Sim ou não? Ou o filho pedindo um peixe, o pai lhe dá uma serpente? Tem alguém aqui que já deu alguma serpente para o filho no lugar de um peixe? Aí Jesus fala assim: sendo vocês pais maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celestial? Uau! Ele está dizendo assim: se vocês são bons com os filhos de vocês, o Pai Celestial é infinitamente bom, e Ele quer dar boas coisas a vocês. Mas por que nós não recebemos? Muitas vezes porque existe uma coisa que está nos separando de Deus. Existe uma coisa que está barrando as nossas orações no mundo espiritual. Qual é o nome dessa coisa? Pecado. Pecado, irmãos. Pecado pode ser um ressentimento, que eu luto todo dia. Pecado pode ser mágoa. Pecado pode ser uma tristeza. Mas a grande questão é: todos nós somos pecadores. Tem pecador aqui, sim ou não? Não tem ninguém perfeito, porque a Bíblia vai dizer: se você falar que é perfeito, já pecou, porque você se nivelou com Cristo. Todos nós somos pecadores. Mas o que Deus quer encontrar nos pecadores? Um coração arrependido, um coração com consciência. E eu não estou falando isso aqui hoje para poder bater em você. Eu estou falando aqui porque, como teu pastor, eu te amo. Eu, como teu pastor, eu quero ver você desfrutando das maravilhas do nosso Pai Celestial no ano de 2026. Quantos está conseguindo entender dessa forma? Josias, a primeira coisa que ele fez, nós vamos aprender muitas coisas que ele fez depois, mas a primeira coisa que ele fez, ele olhou para alguém que era um exemplo de vida, de comunhão e intimidade com Deus. Segunda coisa, ele estabeleceu um relacionamento profundo com Deus. Terceira coisa, ele rompeu com o pecado, decidindo destruir todos os altares de idolatria. Nem deu tempo de falar de idolatria aqui, irmãos, o tempo já acabou. Decidiu romper com o pecado. Só uma informação bem bacana, abre um parênteses aqui, e nós já vamos orar. Não sei se isso vai ser bom, mas eu quero falar. Quantos aqui já ouviram aquela palavra que eu ministrei uma vez na igreja, sobre o profeta novo e o profeta velho? Quem se lembra dessa palavra? O profeta jovem que foi devorado por um leão, porque deu ouvido a um profeta velho. Nós estamos fazendo um estudo aqui em Crônicas, mas também nós vamos encontrar essa mesma história em Reis. E em Reis, o texto vai dizer assim, que Josias não dá ordem somente para poder destruir os altares pagãos, as imagens de escultura de idolatria. Ele sai com o seu exército e ele mesmo vai de povoado em povoado, em todos os lugares, destruindo esses altares. E o que ele fazia? Ele queimava aquelas imagens de escultura sobre os túmulos, porque era um símbolo de que aquele altar não poderia ser usado mais, ou ossos humanos sobre o altar. Tinha todo um ritual que ele praticava para que o povo não voltasse mais a cultuar esses deuses naquele lugar. Mas ele chega diante de um sepulcro e ele pergunta assim: de quem é esse sepulcro aqui? E aí alguém que estava com ele disse assim: esse sepulcro é de um profeta. Lá atrás, quando houve um rei chamado Joroboão, foi o primeiro rei depois da divisão do reinado de Israel. Esse rei começou a construir imagens de escultura, e Deus enviou esse profeta até lá. E esse profeta, uma das palavras desse profeta foi assim: Deus está trazendo um rei, e este rei
vai destruir todos os altares sobre Israel de imagens de escultura, de idolatria. E aí essa pessoa fala para o rei Josias: esse é o profeta que falou do seu reinado. Esse é o profeta que há muitos anos, há 16 governos atrás, falou que você seria o rei. Deixa eu só perguntar uma coisa para você, querido. Havia uma ardente expectativa em alguém que iria se levantar, que ia romper com o sistema, que ia romper com o pecado. E essa ardente expectativa não era só da terra. Essa ardente expectativa já existia no coração do Pai. Há uma ardente expectativa hoje no coração do Pai. Aleluia. Sabe para quê? Para que Deus possa mostrar o que Ele pode fazer através de alguém que é fiel. Deus quer hoje, querido, restaurar, alinhar, apagar os seus pecados, jogar no mar do esquecimento. E aqui eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo disse: eu sou o primeiro dos pecadores. Então eu também sou pecador, irmãos. Eu também, antes de pregar esse sermão, Deus está falando no meu coração, está borbulhando dentro de mim essa palavra, sobre alinhamento, sobre arrependimento, sobre confessar pecados, sobre trazer pecados no altar do Senhor, sobre fazer uma aliança com Deus. O que você precisa deixar aqui hoje? Não haverá outro Cristo para ser crucificado.